Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre mentira e como que o mundo usa essa ferramenta para nos enganar sempre. A mentira, aliás, é uma coisa muito interessante. Todo mundo odeia, mas todo mundo faz uso. Já usaram, todos nós, de alguma forma, em algumas oportunidades, uns mais, uns menos, mas já usamos. Aquela declaração falsa para justificar a ausência na aula, aquele atestado para emendar o feriado. Meu bem, que isso? Eu estava no trabalho até agora. Tem tantas possibilidades. Amanhã eu começo o meu regime, nunca mais eu bebo na minha vida, e assim por diante. E se por acaso alguém falar, nunca menti, vai ganhar o troféu Pinóquio, claro. Agora, você quer ver onde tudo começou? Muito bem, começou assim. Oh, não, disse a serpente, vós não morrereis, mas Deus sabe bem que no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão, e serei como Deus, conhecedor do bem e do mal. Já em Gênesis 3, 4 e 5. Bom, mas venhamos e convenhamos, se todo mundo já usou um pouco da mentira, uns mais, outros menos, não deve ser coisa tão ruim, não? Bom, a Bíblia, lá em Mateus 7,17, fala que, assim como toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus, não pode a árvore boa dar bons frutos, me perdoe, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Ou seja, pela árvore se conhece o fruto. A recíproca certamente é verdadeira. Pelo fruto se conhece a árvore. Então vamos examinar qual é a árvore onde esse fruto floresce, ou frutifica, aliás, né? Floresce se fosse flor, frutifica. E aí a gente vai encontrar lá em João 8,44, quando o diabo mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso, e pai da mentira. Essa árvore não dá bons frutos. E certamente a mentira é um dos seus frutos ruins que a gente deve evitar. Bom, eu estava pensando aqui, o pescador. O pescador, quem sabe, poderia nos ajudar, porque o pescador, que é conhecido como símbolo da mentira, ele na verdade é mentiroso, porque ele mente pelo menos para o peixe. Ele faz com que isso aqui tenha essa aparência aqui. E o peixe, coitadinho, cai como um peixinho e vai para o braseiro. E olha como o mundo, muitas vezes, se faz de pescador e nos faz de peixe. Quando a gente fala que quer poder, as pessoas querem poder, ele pega o anzol dele e oferece como isca grana. Essa isca. Poderosamente essa isca. E quando o mundo te convencer que essa isca é um delicioso lanchinho, lá na frente você vai descobrir que você caiu numa gelada. Porque quando você é convencido disso, você faz tudo. Absolutamente tudo por ele. E ele não vai te falar, como está escrito lá em primeira carta de Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. O amor ao dinheiro é a raiz de muitos tormentos para o ser humano. Mas ele não vai te falar isso. O mundo, quando te pescar, ele não vai te falar isso. Ele vai falar que se você quer poder, tenha dinheiro. E por que que isso te aflige a vida? Porque você vai se tornar escravo do dinheiro, meu amigo. Aliás, como está lá em Mateus 6,24, você vai se afastar, inclusive, de Deus, porque ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas tem outro peixe,
outros peixes que o mundo quer pescar. Por exemplo, quando você vê um peixe falando que quer ser feliz, alegria, eu quero relaxar, eu quero uma nice, uma boa, o mundo vai te oferecer isso aqui, não tenha dúvida. Um gole, um trago, uma garrafa, né? E aí, você embarca nessa. Quando você se embarcar nessa, você vai perceber que os efeitos são os seguintes. O primeiro efeito é o vexame. E depois seguem-se outros efeitos, como a tragédia. A combinação do volante com esse gole já matou muita gente. Quantas pessoas já perderam um ente querido por conta dessa triste combinação. Mas não para por aí. Esse gole, essa alegria que a bebida te proporciona, vira vício. E esse vício, claro, abre a porta para outros vícios mais pesados, maconha, cocaína, crack, enfim. E aí, meu amigo, aí vem uma fase ainda pior. Porque quando você se entrega a esses vícios, você acaba de pular num precipício, num buraco sem fundo. Mas o mundo te oferece isso, né? Sem dúvida nenhuma, o mundo vai te oferecer isso. Não seja careta, não. Vem cá, vamos tomar uma. Nós estamos prevenidos. Lá em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, 5, 18 e 19, é dito: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito. Aliás, deixa eu falar para vocês. Por que não vos torneis insensatos? Todos nós temos um negócio que chama equidade, que é um senso, um bom senso, o discernimento de dividir o que é bom do ruim, o que é conveniente e do inconveniente. É por isso que a pessoa que bebe geralmente fica inconvenientemente corajoso, valente, atrevido. E esse é o caminho. A pessoa, quando consome o segundo, o terceiro, o quarto e vai adiante nos seus copos, ele perde a equidade e se torna um iníquo, um inconveniente. Essa é a consequência. Mas o mundo vai te oferecer isso. Isso é uma ótima, segundo a voz do mundo. E o peixe, eu quero ser feliz, embarca nessa, morde a isca e vai para o braseiro. Tem uma passagem bíblica lá em Jeremias 9:21 que diz mais ou menos o seguinte: pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossas casas, exterminando as crianças das ruas e os rapazes e suas alegres reuniões das praças. Às vezes eu fico procurando essa janela na minha casa e na casa dos meus amigos, dos meus conhecidos, e você sabe o que eu acho que localizei essa janela? E te digo mais, provavelmente existe uma dessas janelas na sua casa. Vou te mostrar a fotografia dessa janela. Reconheceu? É essa janela. Eu me lembro de uma vez, eu estava trabalhando numa audiência e o juiz perguntou, eu estava trabalhando em favor de um cliente que foi escalpelado pelo banco, né? O que o sistema financeiro faz no Brasil é uma indecência, mas infelizmente acontece. E o juiz perguntou, meu caro, por acaso o banco foi lá na casa do seu cliente oferecer dinheiro, oferecer serviço? Eu disse para ele, foi sim senhor. Ele entrou por uma janela chamada televisão. E tudo que ele prometeu nessa janela foi descumprido. O juiz ficou surpreso com a resposta, mas fazendo uma boa analogia dessa enganação que nos é feita por essa janela e por outros meios, né?
esses meios aqui também, eu posso te dizer que me lembra muito a passagem da segunda carta aos Coríntios, 11:14, que fala assim: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Eu acho que é exatamente isso. Através dessa janela, os servos de Satanás, que sequer sabem a quem estão servindo, engana a muitos e fingem ser anjos de luz. Veja só, ali nos anos 80 e 90, quando a propaganda de cigarro era permitida, tinha várias propagandas de cigarro, mas uma delas eu me lembro muito bem. Era a propaganda do cigarro que usava uma imagem de um sujeito bonitão, com a pinta, forte, fazendo esportes radicais, fazendo esqui aquático, e abaixo ele usava a palavra ao sucesso. Então o lema era mais ou menos assim: ao sucesso com o cigarro tal. Esse cigarro não fabrica mais. E uma coisa interessante é que sucesso de quem? Porque o cigarro é um produto tão nefasto, tão ruim, que não tem nada de bom que você possa falar sobre ele. Qual é o elogio que você pode falar sobre cigarro? Que espanta mosquito? Talvez o mosquito seja mais inteligente que o fumante. Bom, mas o que nos interessa é que sucesso só para a mídia, que ganhava milhões e milhões difundindo essa marca de cigarro, e o fabricante de cigarro. Essa propaganda e todas as outras foram proibidas. Lá por volta de 1996, foi a Lei 9.294 que proibiu na televisão as propagandas de cigarro. E me diz o quê? Uma coisa. Por que essas propagandas foram proibidas? A resposta é simples. O nosso sistema de saúde já não tinha espaço, já não aguentava mais receber pessoas com câncer na boca, com câncer na garganta, com câncer na faringe, com câncer no esôfago, com câncer no estômago, com efizema pulmonar, com infarto e tudo que não prestava, que o sucesso dava a ele. Então, como o número de fumantes só aumentava por causa dessas artimanhas que entrava para nossas casas através dessa janelinha chamada televisão, o jeito foi editar uma lei que proibia a propaganda, pois o governo não tinha mais como arcar com tantas vítimas. E digo mais, você acha que esses servos que difundiram esse cigarro e esse péssimo hábito de fumar tiveram algum problema de consciência pelos pelos milhões e milhões de pessoas que eles induziram ao tabagismo e, consequentemente, à morte? De jeito nenhum. Eles até tentaram impedir que essa lei fosse aprovada, mas foi. Graças a Deus. Quer ver outro exemplo? Uma coisa simples, um refrigerante. Este refrigerante, por exemplo, a mídia te oferece ele como fonte de sabor e refrescância. Mas eles não te falam, por exemplo, que essa cor que ele tem, escura, decorre do uso de um produto que se chama caramelo 4, que é um corante, que é produzido através do aquecimento do açúcar com ácidos e amônia sob grande pressão. Ele é cancerígeno. Essa refrescância não é refrescância. Na verdade, é o efeito decorrente da presença de gás e ácido fosfórico. Aliás, por esses produtos, essa bebida causa descalcificação dos ossos, osteoporose, acidez, gastrite, úlcera. A mídia esqueceu de te informar isso.
E o sabor? O sabor, boa parte dele é açúcar. Sim, açúcar, muito açúcar, que dá obesidade, diabetes 2, hipertensão. Mas como você é uma pessoa esperta, você vai tomar o diet que não tem açúcar? Claro. Mas o que esqueceram de te informar é que provavelmente esse diet, dá uma olhadinha na fórmula, ele tem esse sabor adocicado em decorrência do uso do ciclamato de sódio. É um produto que é usado como adoçante, mas ele é proibido em muitos países, Estados Unidos, Inglaterra, Venezuela. É porque o seu consumo em quantidade mais elevada provoca câncer na bexiga. Não te falaram isso? Esqueceram, certamente. E continua. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Propaganda de cerveja. Você já viu gente mais fofinha, mais redondinha, fazendo propaganda de cerveja? Nunca, né? Geralmente eles colocam aquelas pessoas saradas na praia, corpos exuberantes, né? Tanto mulheres como homens. Muito bem. Sabe por que eles têm esses corpos exuberantes? As mulheres têm uma cinturinha desse tamanhozinho e o homem aquela barriga tanquinho, cheio de gominho? É porque eles não bebem cerveja. Não, eles não bebem cerveja. Mas, fala para você, bebê. Eu vi uma vez uma reportagem no Jornal Extra abordando uma famosa atriz que foi garota propaganda de uma marca de cerveja durante muitos anos. E aí ela disse com todas as letras que ela não tomava cerveja. Ela só toma vinho quando quer beber alguma coisa. Muito bem. Mas não é problema? Ela ganhou 100, 200, sei lá quantos mil reais para induzir você a consumir a cerveja que ela não toma. Pense bem comigo. Se uma propaganda de cerveja fosse realmente honesta, quais seriam as características do seu garoto ou garota propaganda? Vejamos, ele tinha que ter uma barriguinha, lógico, né? Barriguinha de cerveja, e de preferência embriagado. Claro, não é esse o destino que ele chega depois de um determinado consumo? Logo, o produto, a propaganda do produto, para ser honesta, tinha que ser completa, mostrando aonde você chega num curto prazo, embriaguez, e aonde você chega num longo prazo, barriguinha, deformação física. E claro, te informar que esse produto, a cerveja, ela traz irritação da mucosa estomacal, pode causar gastrite, aumento da pressão arterial, problemas cardiovasculares, distúrbio no sistema nervoso, danos a órgãos como fígado, coração e pâncreas e até câncer. Bom, não precisa falar muito, né? Nós já sabemos, eu falei há pouco, aonde esse produto te leva. Eu mostrei como que ele funciona quando combinado com o volante, como que ele torna o seu consumidor muitas vezes corajoso, valente, atrevido. Vamos resumir isso numa palavra só: irresponsável, né? Além do ridículo que ele submete a essas pessoas. Agora, em nome de um outro benefício, às vezes chamado de feminismo, às vezes de empoderamento, e outros homens que é dado aí, tem sido feito um convite por essa telinha. O convite da pornografia. Sim, sexo livre, desmedido, desregrado, pornografia.
Muito bem. A primeira coisa que a gente pode falar, não caia nessa furada. É como se fosse o cigarro. Funciona mais ou menos assim. Primeira coisa, o sexo, como foi divulgado numa notícia do jornal O Tempo, ele vicia. Existe um transtorno decorrente do vício em sexo, que se caracteriza pela busca desenfreada do prazer. Sim. E assim como o fabricante de cigarro, o que os oferecedores de pornografia querem é o seu vício. Mas por quê? Simples. Não é no traficante que o viciado vai quando sente abstinência dos efeitos da droga? Eles são os traficantes, exatamente, que lideram essas mídias. Funciona assim, olha só. Pegam uma turma de pessoas, colocam no confinamento, as regras desse confinamento, chamado reality show, são de uma estupidez terrível, que faça com que as pessoas entrem em conflito umas com as outras, se degladiem em público, tudo sendo filmado e tudo sendo mostrado na sua casa, para os seus filhos, seus netos, enfim, para os seus e para você também, né? As piores grosserias, as piores agressões. E depois, quando um é eliminado, aí tem uma festa regada a muito sexo, droga, porque o álcool é uma droga, e rock and roll, né? Rock and roll simbolizando as músicas, pornografias e tudo. E aí, meu amigo, aquilo fica banalizado na sua cabeça, na cabeça dos seus filhos, na cabeça... E então você vai estar lá assim, não sei por que esses meninos, essas pessoas são tão agressivas, de onde que eles tiram tanta agressividade? Cuidado, pode estar entrando por essa janelinha aí, né? Muito bem, mas não para por aí. Essas pornografias, elas têm uma outra consequência de saúde pública. Sim, eu vi no jornal Estado de Minas que em dezembro de 2023 existiam 1 milhão de pessoas com HIV. Esses são os diagnosticados. Fora as outras inúmeras doenças venéreas que existem. Mas não para por aí. Existe também uma outra consequência. Uma consequência social. Sim, decorrente desse sexo desregrado. E qual que é essa consequência? No jornal O Cojô, eu vi que em 2023 foram registradas no Brasil 172.200 crianças sem o nome do pai. Sim, dá uma média mais ou menos, faz a conta aí, 460 por dia. São crianças que passam a viver numa família. Vamos colocar uma família com dificuldade, sem a figura paterna, que é tão importante, sem a ajuda paterna, sem o sustento paterno na cota que lhe cabe, sem conhecer o próprio pai e muitas vezes com um sentimento de rejeição. Como que essas crianças vão crescer? Não se preocupe. Isso não é problema dessa turma. O que eles querem é vender todo tipo de pornografia para vocês, em nome do seu empoderamento, em nome do feminismo. Aliás, uma coisa interessante, eu vi uma moça falando que lá na comunidade as feministas não aparecem para ajudar com enxoval, dinheiro, ajuda material e até ajuda emocional as adolescentes que engravidam. Quem faz isso são as religiosas, as mulheres protestantes,
as mulheres pentecostais, as mulheres católicas, elas sobem à comunidade para prestar essa assistência. Mas quem oferece esse empoderamento não passa nem perto. Às vezes, elas oferecem uma outra solução. Isso. A retirada dessa criança, né? E eu vi numa outra manchete de jornal o quanto que isso pode deixar sequelas psicológicas nessa jovem mulher, nessa jovem mãe. Eu vi uma entrevista no podcast de uma senhora, uma jovem senhora, que disse que ela interrompeu uma gestação. Mas aqui na cabeça dela estava tudo bem, até ela ter o filho dela, um outro filho, em outra ocasião. Muito bem. A partir de então, toda vez que ela olhava para o filho, ela lembrava daquele filho cuja vida ela interrompeu. E ela era uma pessoa amarga por isso. Sim, mas as empoderadas não vão te falar isso. Elas querem só te vender essa figura do empoderamento e do feminismo e do sexo livre e da liberdade. Liberdade e libertinagem são coisas que não se confundem. Toma cuidado com essas pessoas. Definitivamente, elas não querem o seu bem, o bem da sua filha, o bem das mulheres do Brasil. Mas se nem tudo são flores, nem tudo são espinhos, existe uma outra pescaria. Veja só no Evangelho de Lucas, capítulo 5, onde Jesus se dirige a Simão Pedro e diz: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Deus disponibiliza uma rede onde nós podemos ser pescados. Não é uma rede que nos pesca, que nos pega, mas uma rede à qual nós nos dirigimos e cujo o pescado é destinado a um lugar santo, um lugar de paz que excede todo o entendimento, um lugar de refrigério. E eu peço a Deus por mim, por você que está me ouvindo, por todos, que nós possamos nos encontrar nessa rede, no nosso derradeiro. O que foi dito em Deuteronômio 30 é repetido todos os dias da nossa vida. É como se Deus repetisse: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra do Senhor, sob juramento, prometido sobre juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus nos acolha todos nessa rede e que livre todos nós dessas iscas que o inimigo nos prepara na toada do mundo. Em nome de Jesus. Saúde e paz.